para compartilharmos a palavra do Senhor nesse dia especial que é o Dia do Homem. Parabéns, eu não consegui abraçar todos, talvez no final consiga parabenizar todos por esse dia tão importante. O homem que é pai, o homem que é marido, o homem que é profissional, o homem que é filho, o homem que é provedor, o homem que é afetuoso, é firme, o homem que é corajoso, é ousado, o homem que é moral, o homem que é puro, o homem que é capaz, que é ousado. Amém? O Odair e o Ed Carlos estão ali com Bíblias. Quem tiver sem Bíblia, levanta a mão assim rapidamente. Isso, amém? Glória a Deus. Quiser liberar aí já o slide para mim, por favor? Pode liberar, deixar aquele primeiro aberto. Obrigado. Glória a Deus. Enquanto está preparando ali, eu quero orar contigo mais uma vez. É importante todos estarmos com Bíblias. Eu quero compartilhar nessa noite sobre sistema de valores. Amém? Precisamos de um sistema de valores forte para vivermos, para compreendermos o que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, vou usar os slides e acredito que seremos poderosamente ministrados. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que a Tua presença que está operando, está falando aos nossos corações aqui, desde o momento que chegamos, que essa presença continue a nos orientar, a nos capacitar, a nos fortalecer. Pai, em nome de Jesus, que se cumpra em cada homem aqui, em cada um de nós, a Tua vontade, que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Faz de nós, ó Pai, como temos declarado com fé e convicção, cada vez mais fortes, cada vez mais capazes, cada vez mais tementes a Ti, cada vez mais, ó Deus, aborrecedores da avareza e do sistema deste mundo, para a glória, para a honra do Teu santo nome. Obrigado por cada um que está acompanhando essa transmissão, obrigado por cada homem que está aqui, ó Pai. Eu louvo ao Senhor por nos ter feito homens, obrigado, Senhor, por nos capacitar para vivermos o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, nós vamos lendo a palavra ao longo dessa ministração. Glória a Deus. Vai me deixar na mão aqui o controlinho. Amém. Ô, pastor Márcio, se for, põe de novo e tira lá o pendrivezinho. Obrigado. Amados, o tema aqui é este: sistema de pensamento. Diga-se comigo, sistema de pensamento. A pergunta é para nós nessa noite: você, eu, nós temos um sistema de pensamento? Será que nós temos? Obrigado. Sistema de pensamento. Eu quero começar com essa frase que diz assim, ó: quem não possui. Todas essas frases, nós vamos, aqui são alguns princípios que nós extraímos do livro Homens Fortes em Tempos Difíceis. Diga-se comigo, Homens Fortes em Tempos Difíceis, que inclusive é o nome do nosso ministério de homens aqui. E juntamente com esses princípios, que são retirados da Bíblia, vamos meditar alguns versículos bíblicos que pautam, que fundamentam esses pensamentos aqui. Então, a frase que eu gosto, que me levou a trazer isso para nós aqui é: quem não possui um sistema de pensamento organizado, ficará sempre à mercê de quem possui esse sistema de pensamento organizado. Com tanta informação, com tantos valores, tudo que nós aprendemos no nosso dia a dia, muitas vezes nós ficamos atordoados, sem saber em que crer, em que pensar, como agir, como falar, como reagir a determinadas situações. Porém, as pessoas que dominam este mundo, o sistema deste mundo é muito bem organizado e tem sempre uma resposta pronta, tem sempre um argumento pronto, tem sempre uma falácia preparada. Mas nós, com base na palavra, precisamos estar preparados. Eu trouxe aqui esse texto, Salmo 119. Gostaria que você abrisse aí, ou se quiser acompanhar pelo slide. Eu gosto muito do Salmo 119, que nos traz verdade sobre a própria palavra. Olha o que diz aqui o Salmo 119, versículo 97. Como eu amo a tua lei,
penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio. Diga assim, mais sábio. Olha só, faz com que eu seja mais sábio que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores. Por quê? Olha o que diz aí. Porque eu medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos teus mandamentos. Olha que coisa tremenda. Para termos um sistema de pensamento organizado, ele precisa estar pautado na palavra de Deus. Diz aqui esse texto, que com base na lei do Senhor, na Torá, o texto, a palavra exata aqui no original é Torá, e ela aqui, apesar de ser traduzida como lei, a tradução mais coerente seria instrução. Como eu amo a instrução do Senhor, diz o salmista. Com essa instrução eu sou capacitado a ser mais sábio que os meus inimigos. Nós temos muitos inimigos. E sabemos por Efésios capítulo 6, que os nossos inimigos não são seres humanos, são os espíritos malignos. E a palavra do Senhor me faz mais sábio do que eles. Diz aqui, eu entendo mais do que todos os meus professores. Um coração mais largo, conforme diz o texto original, mais capacitado a entender e compreender. Ficamos protegidos pela palavra do Senhor. Diga assim, protegidos pela palavra do Senhor. E tenho mais sabedoria, diz aqui, do que os velhos. Sabemos que no contexto bíblico, o ancião, o velho, é tido com muita honra, apesar da nossa cultura ainda ter algum resquício disso. Sabemos que não é bem assim que funciona hoje. Mas quando se diz mais sábio, mais entendido, mais conhecedor do que o ancião é aquele que detinha o conhecimento, a experiência. Mas a palavra do Senhor nos capacita a ir além. Amém? Diga assim, eu preciso, como homem, de um sistema de pensamento pautado na palavra de Deus. Amém? Olha essa outra frase do livro. Aquilo que você acredita é a base da conduta, do caráter e do destino. Conduta, caráter. Conduta é o que eu faço, caráter é o que eu sou, e destino é para onde eu vou. Eu te pergunto o que você tem feito, quem você é e para onde você vai. Sabemos que Deus está mais preocupado não de onde eu venho, mas para onde eu vou. A pergunta para mim é, para onde eu estou indo? A base é o que eu acredito. Eu te pergunto, você acredita em quê? Em que você acredita? Nas notícias? Na filosofia? Nas ciências? Na religião? No pastor? Na palavra de Deus? Isto é a base. E uma base forte me capacita a edificar. Quanto maior e melhor o alicerce, mais eu posso trabalhar acima dele. Amém? Então veja bem. Conduta, caráter e destino. Enquanto o mundo procura métodos melhores, eu gosto muito dessa frase, Deus procura homens melhores. Amém? O problema é que nós procuramos muitos métodos. Existem muitos métodos bons, mas Deus está procurando homens melhores. E nós só podemos melhorar como homens. E hoje é dia do homem, amém? Parabéns pelo seu dia. Como homens podemos melhorar através do que nós cremos, se cremos na palavra do Senhor. Continuando aqui, outro salmo, 119, versículo 32. Eu me apresso em obedecer. Olha que coisa tremenda. Eu me apresso em obedecer aos teus mandamentos, porque assim tu me darás mais entendimento. Quem quer mais entendimento aqui? Quando você lida com a situação no casamento e não tem resposta, ou no trabalho, ou diante do filho ou da filha. Agora teremos um período importante na nossa república, são as eleições estaduais e federais. Mais entendimento para agir, para tomar decisões importantes. Um homem forte, ele toma decisões. Agora, para que eu tenha mais entendimento, eu tenho que ser rápido, diga assim, rápido, para obedecer. Diga assim, rápido para obedecer.
O salmista escreveu: eu me apresso em obedecer. Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Mas quando nós entendemos que falhamos, rapidamente nós temos que nos arrepender e obedecer. Faz parte do sistema de valores cristão, do sistema de hombridade semelhante a Cristo. A frase-chave do currículo hombridade é: hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Amém? Glória a Deus, você sabia disso? Então, se você puder falar, diga assim: hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Uma das chaves é obedecer, e não apenas obedecer, mas obedecer de forma rápida. Olha só o que diz ali. Esse contexto aqui é muito interessante, ó. Para que nós, eu, você, homens, quantos homens temos aí? Diga assim: Aú. Quantos homens temos aí? Para que nós, homens, voltemos a ser homens de verdade. Forte, né? Quer dizer, então não sou homem de verdade? Porque está falando que a gente precisa voltar a ser homem de verdade, homem segundo Cristo. O mundo precisa hoje de homens de verdade, não homens violentos, não homens truculentos, não homens bons de discussão, não homens brabões, homens de verdade, homens como Cristo, que morrem pela verdade, que vivem pela verdade, que amam, são firmes porém afetuosos, protegem. Hoje que nós mais vemos são os homens matando, violentando, enganando, corrompendo. Uma data como hoje passa em branco. Quantos aqui, antes do nosso culto, sabia que existe o Dia do Homem? Levanta a mão. Essa data existe há quase 30 anos no Brasil. Passa essa data, ninguém sabe. E há motivos para isso. O homem tem sido violento, tem sido mau, tem sido arrogante. Então nós precisamos nos tornarmos homens de verdade, ensinarmos a outros. Diz aqui: para que isso aconteça, precisamos recuperar a essência da hombridade. E a essência da hombridade é semelhança a Cristo. Precisamos recuperar essa semelhança a Cristo. Então, para isso, primeiro preciso conhecer Cristo, para saber como Ele é, aí começar a minha caminhada para ser semelhante a Ele. Essa é a essência da hombridade. Diz ali ainda: com força e retidão. Se eu não me esforçar, se eu não for reto, eu não vou conseguir ser semelhante a Cristo. Sem força, sem esforço, não há vitória. Sem dor, não há ganho. Diga para quem está perto de você: sem dor não há ganho. Isso em tudo na vida. Diz lá ainda, ó, retomar o poder. Nós homens precisamos retomar o poder por meio da produtividade e liderança. Eu preciso produzir o fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós estamos unidos com Cristo Jesus, que é a videira, João capítulo 15, e somos os galhos, os ramos, de tal forma que se nós não produzirmos, somos cortados. Agora, se nós produzirmos, Ele nos poda para produzirmos mais ainda, com produtividade e liderança. O que é liderar? Liderar não é chefiar, líder não é chefe. O líder, ele puxa a fila, ele é o exemplo, ele mostra como fazer. Nós precisamos mostrar aos nossos filhos como fazer. Precisamos mostrar para a sociedade como fazer. Não é falar, não é bater no peito, é mostrar, demonstrar. Isso tem a ver com recuperar o poder, retomar o poder. Você já viu aquela fala mais ou menos assim: na época tal, né? O pai olhava e o filho já respeitava. Talvez porque o pai era muito violento, eu acredito que não, mas porque tinha respeito. Os mais velhos, não vamos falar nem de pai, as crianças passavam, os mais velhos estavam conversando, os mais velhos olhavam, a criança já respeitava. Quem já ouviu falar dessa época? Isso é poder, isso é autoridade. Hoje as crianças batem nos professores em sala de aula, e bate não é tapinha não, é porrada, é violência, não há respeito com as autoridades. Nós homens precisamos retomar o poder com força, ou melhor, com
por meio da produtividade. Se a pessoa olha para mim, eu sou um galho seco, eu não tenho autoridade. Eu só falo, só bato no peito. Eu não tenho autoridade. Eu preciso da produtividade para gerar autoridade, poder. Poder é autoridade. Eu sempre dou o exemplo do poder judiciário. Se um magistrado ele determina a prisão de alguém, ele, até mesmo da casa dele, pelo computador, ele clica lá, está determinada a prisão, a força policial vai lá e cumpre. O magistrado não precisa gritar, esbravejar, bater na mesa, não é verdade? Porque ele tem o quê? Autoridade, ele tem poder que o Estado lhe concede. Nós precisamos manifestar o poder e a autoridade que Jesus Cristo concede à igreja, amém? Amém? Glória a Deus, diz lá ainda, ó, e readquirir, sabe o que, amados? Convicção. Diga assim, convicção. Com determinação e excelência moral. Um problema que nós temos hoje é, como está lá em Tiago, somos como ondas do mar, vai e vem. Você já ficou na beira da praia, quem já esteve na praia, mas no mínimo você já viu alguma coisa na TV, na internet, né? As ondas vão e vêm. Esse é inconstante, a Bíblia diz, e não alcança nada. Falta ali o quê? Convicção. Um dia ele está disposto a obedecer e a servir a Deus, outro dia nem tanto. Um dia ele está disposto a abrir mão da pornografia, outro dia nem tanto. Outro dia ele está disposto a abrir mão do vício, outro dia nem tanto. Outro dia ele está disposto a ler a Bíblia, outro dia nem tanto. Falta ali convicção. Para ser homem de verdade no modelo bíblico, para que esse sistema de valores que eu preciso e você precisa flua em nós, eu preciso da convicção. Eu lhe pergunto, você sabe quem você é em Deus? Você sabe para onde você vai? Você sabe de onde você veio? São convicções que nós precisamos ter em Cristo Jesus, com determinação e excelência moral. Não é fácil ser homem, mas é grandioso, amém? Não é fácil ser homem, mas é grandioso. Um homem sozinho, ele muda a história, ele marca a história. Você sozinho pode mudar a história da tua família, sabia disso? Você sozinho pode mudar a história da tua família. Mas precisamos recuperar a essência da hombridade, retomar o poder e readquirir convicção. Olha o que diz aqui, Salmo 8, 3 a 9. Vou ler aqui. Eu gosto desse salmo porque o salmista, ele começa a refletir diante da grandeza de Deus. E ele se depara com a realidade do ser humano. Ele diz aqui, ó: quando eu olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares. Esses dias saiu aí, vocês devem ter visto, novas imagens do satélite mais avançado, né? Me fugiu o nome agora, coisa linda, a imagem do universo. O salmista nem teve acesso a isso, mas ele diz aqui: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele. Amados, Deus pensa em nós. Nós muitas vezes não pensamos uns nos outros, mas Deus pensa em nós. Fala para o teu irmão assim: Deus pensa em você. Que é o ser humano para que Deus pense nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, isso está relacionado com o que falamos agora há pouco de ser homem de verdade. No entanto, fizeste, ou seja, Deus fez um homem, o ser humano, inferior somente a ti mesmo. Sabia que o ser humano, ele só é inferior a Deus? Sabia disso? Amém? O homem e a mulher aqui é o ser humano. Nós seres humanos, somos inferiores em toda a criação, somente a Deus. Nós não temos noção disso. O salmista chegou nessa conclusão: e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele: as ovelhas, o gado, os animais, os pássaros, os peixes. 9. Ó Senhor Deus, ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O que tem a ver esse versículo 9 com o restante? Ele diz: ó Senhor Deus, tua grandeza é vista no mundo inteiro. Sabe, amados, que a grandeza do Senhor só pode ser vista através do ser humano. Nós somos obra da criação do Senhor. Por isso que tantas pessoas hoje não creem em Deus,
não creem na verdade, não creem na palavra, porque ao olhar para nós, não consegue ver a retidão, a produtividade, a autoridade, a excelência moral. Mas glória a Deus porque o Senhor tem nos ensinado, amém? Amém? Olha que diz ali, ó, a força de um homem está em sua estatura, ou melhor, estrutura moral. Qual a sua estrutura? O pastor Márcio falou aqui agora há pouco de estrutura física, né? Uns são maiores, outros menores, outros mais fortes, outros menos fortes. Mas moralmente falando, qual a sua estrutura? Diz lá ainda, ó, um homem precisa ser forte para levantar-se contra o que há de errado. Você tem visto coisas erradas? Quem aqui ao longo dessa semana que passou viu coisas erradas? Levanta a mão, vamos ver. Nós precisamos ser fortes para nos levantarmos contra o que há de errado e defender, não só se levantar, mas defender o que é certo. O mundo precisa de homens fortes. Eu trouxe 12 exemplos aqui para você, mas antes eu quero ler aqui também dentro desse contexto. Defender a retidão no momento em que os outros se curvam às pressões do mundo, torna um homem maior que os demais. Eu gosto demais dessa frase, porque falar quando todo mundo está falando é fácil. Agora, se levantar para defender quando os demais estão prostrados por conta das pressões do mundo, aí nós vemos a diferença. É o que torna um homem maior que os demais. O que torna um homem maior que os demais não é o que ele possui, não é o conhecimento. O que torna um homem maior que os demais não é onde ele nasceu ou deixou de nascer. O que torna um homem maior que os demais é a sua capacidade, a sua coragem, a sua ousadia de se levantar para defender o que é certo, quando as pressões estão prostrando todos os demais. Todo mundo está desistindo, mas você não. Todo mundo está concordando, mas você não. Todo mundo está cedendo, mas você não. Amém? Amém? Defender, se levantar, diz lá ainda, a disciplina de buscar ao Senhor diariamente é que sustenta as nossas decisões. Já falei aqui que a nossa maior dificuldade é justamente a disciplina de buscar a Deus diariamente. Se nós fazemos isso diariamente, nós teremos condições de sustentar nossas decisões, nós teremos condições de mantermos firmes a nossa convicção em Cristo Jesus. E aqui, 2 exemplos que nós temos na palavra do Senhor. A primeira fala de Pedro e João. Lá em Atos capítulo 4, em Atos capítulo 5, nos diz que esses 2 homens foram colocados diante do Sinédrio, eles estavam pregando o Evangelho, e aqueles mesmos homens que condenaram Jesus à morte, a Bíblia diz então, mandaram prender, mandaram chamar Pedro e João. E diante daquelas autoridades, Pedro, quem lembra aqui que Pedro negou Jesus? Levanta a mão. Você sabe diante de quem Pedro negou Jesus? Quem aí sabe? Diante de uma empregada, de uma mulher, de uma criada. Ou seja, uma pessoa que não tinha nenhuma autoridade para poder mandar prendê-lo, matá-lo, ou algo do tipo. Mas mesmo assim ele negou a Cristo. Mas agora Pedro, transformado, com a sua estrutura moral restaurada, com o Espírito Santo dentro dele, ele diante do sinédrio, de vários homens que tinham poder de mandar açoitá-lo, prendê-lo, e mandar para o tribunal romano para ser julgado à morte como Jesus foi. E Pedro então responde, diz aqui, ó, Atos 4,13, diz assim: os membros do conselho superior ficaram admirados, diga assim, admirado, com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Olha que tremendo. O que eles reconheceram? Coragem. Eles reconheceram a coragem de Pedro e de João e falaram: esses homens andavam com Jesus. Porque a mesma coragem que Jesus teve na nossa frente, eles estão tendo agora. A pergunta que eu tenho para mim e para você é: nós temos a mesma coragem que Jesus teve? Diante da pressão,
Um homem de verdade, ele suporta a pressão. Amém? Glória a Deus. Fala para o teu irmão assim: aguenta firme, meu irmão. Aqui ainda em Atos capítulo 5, 28, ainda nesse contexto, eles foram presos, açoitados. No capítulo 5, versículo 27 diz: depois puseram os apóstolos em frente do conselho, e o grande sacerdote disse: nós ordenamos a vocês que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. Está falando de Jesus. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém, e ainda querem nos culpar pela morte dele. Olha o que Pedro diz. Veja bem, o conselho apontou o dedo e falou: nós avisamos vocês para não pregar sobre Jesus, e vocês fizeram isso. Olha o que Pedro responde. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus, e não a quem nós devemos obedecer? A Deus. Deus diz que nós devemos obedecer às autoridades constituídas, mas o crivo passa por Deus. Pedro entendeu isto. Ele tinha essa coragem moral agora de defender o que é certo. Outro exemplo que eu trouxe aqui: os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que foram confrontados por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e havia uma ordem do rei dizendo: olha, é necessário que todos no reino se prostrem diante de mim, diante da minha estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram isso, e a pena era a morte, a pena era ser lançado na fornalha. Homens que, enquanto todos os demais estavam se prostrando diante da pressão, os 3, diga-se comigo, os 3 não se prostraram. E quando foram levados diante do rei, o rei falou: vou dar mais uma chance para vocês, certo? Vou dar mais uma chance. Eu vou dar ordem aqui, a hora que eu der a ordem, vocês vão se prostrar e vão adorar a estátua, ok? A fornalha já estava acesa, preparada. Aí eles respondem para o rei, diz aqui: ó rei, nós não vamos nos defender. Um homem com convicção, ele sabe que Deus lhe defende. Quem é a tua defesa? Quem é a tua defesa? Eles falam: rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, eles tinham um relacionamento com Deus, eles adoravam a Deus. Se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. Se Ele quiser. E se Ele não quiser? E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus. Isso é posicionamento. Ainda que fale, ainda que aparentemente dê errado, Deus não falha, mas às vezes nós aguardamos algo de Deus que não acontece. E eles já sabiam disso. Falou: e ainda que Deus não nos salve agora, tem algo maior depois. Sabe, amados, que tem coisas que valem mais do que a própria vida? Sabia disso? Existem coisas que valem mais do que a própria vida. Mas para agirmos como Pedro, como João, para agirmos como Sadraque, Mesaque e Abednego, olha que frase tremenda: fortaleça a sua fé hoje. Quando? Quando? E não nos dias em que você precisar dela. O problema é esse: nós não fortalecemos a nossa fé, e quando surge a oportunidade, nós perdemos. Quando surge a oportunidade, nós perdemos. No meu time, ontem, apesar de ser o melhor, né, Júnior? Perdeu a oportunidade de matar o jogo. Ganhando de 2-0, teve um pênalti. Não foi, Elvis? Era a oportunidade. Não aproveitou. O que aconteceu? De imediato, no lance seguinte, o adversário aproveitou a oportunidade. E vocês sabem o que aconteceu. Uma tragédia.
Essas coisas não é nem bom falar. Mas você percebe que nós não podemos perder a oportunidade? Quando nós não fortalecemos a fé com antecedência, chegando o momento da prova, da tentação, do vale da sombra da morte, nós perecemos. Um homem forte em Deus, ele fortalece a fé diariamente, ele não espera. Já viu aquele ditado que no Brasil, primeiro se espera o ladrão arrombar e levar, para depois pôr o cadeado, né? Não é isso? Espiritualmente não é diferente, muitos vão levando a vida, não se preparam. A palavra de um homem, diz lá, é um importante sinal da sua hombridade. Sabe, amados, hoje é dia do homem. Eu lhe pergunto, como está a sua fé? Você tem fortalecido? Como é a sua palavra? Porque uma coisa está diretamente ligada à outra. A minha palavra está ligada com a fé, porque o que me faz vacilar, o que me faz tremer, o que me faz ceder, é a falta de fé. É interessante porque, voltando na questão de Pedro e João, a Bíblia diz lá em Atos, que eles estavam subindo ao templo, para fazer a oração das 3 horas da tarde. Ou seja, eles se preparavam, era um hábito, era normal para eles. Quando eles foram confrontados, eles já estavam fortalecidos, eles já estavam preparados. Está entendendo? A mesma coisa com Daniel e seus 3 companheiros, eles se preparavam, eles oravam, eles tinham uma comunhão com o Senhor, tanto que esse episódio da fornalha e o outro episódio com Daniel foi provocado por conta do posicionamento deles. Seus inimigos sabiam que a forma de pegá-los era justamente trabalhando a questão da fé deles. Estão entendendo? Vamos fortalecer a fé? Amém? Eu gostaria de te convidar então para fazermos uma oração antes de eu continuar. Amém? Se você quiser, fique de pé. Precisamos fortalecer nossa fé, amados. Glória a Deus. Eu lhe pergunto, o que está roubando a sua força espiritual? Você não tem lido a Bíblia, você não tem orado, o que está roubando a tua força espiritual? Eu louvo a Deus porque você está aqui. Eu vou te falar um negócio bem sério. Você é um homem que faz a diferença. Sabia disso? Fala para o teu irmão, você é um homem que faz a diferença. Sabe quantos poderiam estar aqui e escolheram não estar? Você faz a diferença. Nós poderíamos estar em quantos locais agora? E como um homem que faz a diferença, precisamos fortalecer a fé. Se você quiser fazer isso, feche seus olhos agora. O pastor Márcio nos ensinou a nos prostrar, não foi isso? Eu te convido, se você quiser se prostrar agora, peça para o Senhor te fortalecer, te capacitar. Mateus, faz favor aqui. Lopes, por favor. Isso, aleluia. Glória a Deus. Por 5 minutos, ore ao Senhor. Vamos fortalecer a nossa fé. Aleluia. Pai, eu te peço, fala ao coração de cada um de nós. Continue falando, ó Pai, em nome de Jesus, fortalecendo a fé, a convicção, a disposição. Toda glória e honra pertence a Ti, Senhor. Temos declarado tantas vezes, somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a avareza. Mas, Senhor, sem Ti, na verdade, não somos nada, não podemos nada, não temos nada, não sabemos nada. Sem Ti, Senhor, não podemos ir a lugar nenhum. Obrigado, ó Pai, por cada um que está aqui, cada um que está acompanhando este culto. Eu peço, ó Pai, ajuda-me, ajuda-nos, Senhor, sermos homens segundo o Teu coração, homens capacitados pela Tua palavra, homens capacitados pelo Teu poder, em nome de Jesus, Senhor.
que se cumpra na vida de cada homem aqui a tua palavra, a tua vontade. Eu peço, ó Pai, ajuda aquele que está sendo sugado, roubado na sua disposição, na sua convicção. Tira-nos da zona de conforto, Senhor. Se isso tem roubado a nossa convicção, eu te peço, tire-nos da zona de conforto. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pois vivemos dias difíceis. Faz de nós homens fortes em tempos difíceis, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Nós oramos crendo que o Senhor está ouvindo, crendo que o Senhor está falando, crendo que o Senhor está nos capacitando para toda boa obra. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Somos aqui, ó Pai, homens que creem no Senhor e buscam a Tua face, a Tua presença. Eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Vai orando ao Senhor, vai orando a Deus. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Obrigado pelo Teu poder em nosso meio. Obrigado, Jesus. Hoje é um dia diferente. Hoje é o dia do homem, ó Pai. Graças a Deus que nos fez homens. Graças a Deus que nos fez homens. Aleluia. Se você puder se levantar, diga-se comigo. Pode se levantar, vamos orar juntos em unidade. Diga assim: Senhor, obrigado pela força, pela convicção. Eu creio, Senhor, que eu estou sendo levantado para fazer a diferença na minha vida, na minha casa, na minha cidade, na minha nação. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Peço a sua paciência. Estou quase terminando. Como eu disse, esses homens, olha só. Certo dia da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Eles oravam. Foi quando eles foram surpreendidos pelas autoridades. Daniel diz aqui, ó, resolveu que não iria ficar impuro. Diga assim: Daniel resolveu. Daniel era junto com seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram escravos na Babilônia. Mas o livro de Daniel começa dizendo que eles decidiram, eles resolveram não se contaminar. Deixa eu perguntar, como é que anda teu celular? Ele tem te contaminado? Como é que anda a tua mente? Teu computador? Sabe, amados, que nós só vamos nos deixar de contaminar, de sermos contaminados, se nós resolvermos, se nós decidirmos. Eu lhe pergunto nessa noite: você se decide por isso? Sim ou não? Amém? Aú! Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Continuando. Ainda sobre a hombridade, perdão é um traço de maturidade do caráter masculino. Na nossa cultura diz que o forte ele não perdoa. O forte não leva desaforo e não perdoa. Simples assim. Isso é uma mentira satânica e diabólica. Porque se o forte não perdoa, Cristo é um fraco. Se o forte é aquele que não perdoa, Cristo é um fraco. Porque o Senhor nos diz em sua palavra que estando na cruz, Jesus declarou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo.
Alguém diga, mas fulano sabia o que estava fazendo. Bem provável. Assim como aqueles homens também sabiam o que estavam fazendo. Isso é uma forma do Senhor expressar o quanto nós não compreendemos o que nós fazemos diante de Deus, a gravidade das nossas ações. Nós não compreendemos a gravidade. Perdão é um traço de força. Diga assim: perdão é demonstração de força. Amém? Entenda isso, amados. A cultura do mundo diz o contrário. Diz ali ainda: é preciso ter coragem moral para viver num mundo imoral. Quanto maior a imoralidade, maior deve ser a coragem. Você acredita, você entende que o nosso mundo hoje, ele é imoral? Essa é a análise que você precisa fazer. E a moral que eu digo, amados, é a Bíblia. Porque se nós formos ficar discutindo o que é moral, o que é imoral, a gente vai passar o resto da vida. Nós temos que ter um parâmetro. O parâmetro é a Bíblia. A Bíblia diz o que é moral, o que é imoral. Ponto. Para quem crê nela, quem não crê, paciência, cada um crê naquilo que entende correto. Nós cremos na Bíblia. A Bíblia traz o que é moral, o que é imoral. Nesse mundo, nós comparando com a Bíblia, comparando com a palavra, nós vamos ter esse discernimento. E vamos compreender a necessidade de nos posicionarmos e termos coragem moral para nos posicionarmos. Gênesis capítulo 50 nos traz o exemplo de José. Quem já ouviu falar da história de José lá no Egito? Amém? Foi vendido, traído pelos irmãos, não é isso? Depois foi preso injustamente. Mas é interessante que lá no último capítulo de Gênesis, no final, os irmãos dele estão preocupados, porque o pai havia morrido. E eles pensaram: bom, agora que o nosso pai morreu, José, ele vai nos chamar e vai nos corrigir pelo que nós fizemos. Ele vai vir contra nós agora. Por quê? Porque essa era a forma de pensar daqueles homens, dos irmãos de José. Isso é o que eles fariam no lugar de José. Mas José então, sabendo disso, chama-os e diz: ó, vocês não precisam ter medo. José diz: não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Você está sabendo que José está falando aqui para os irmãos dele, que o venderam como escravo. Vocês sabem disso, né? E ele não disse: ó, tudo bem, vocês estão perdoados, só que é o seguinte, vocês vão embora daqui, vocês voltam lá para a cidade de vocês, vão ficar aqui no Egito governando, e ó, tudo certo. Ele falou: não, vocês não entenderam nada. Deus permitiu tudo isso, transformou o mal que vocês fizeram em bem, e eu vou cuidar de vocês, vou cuidar dos filhos de vocês. Um homem de verdade, ele protege. Um homem de verdade, ele protege. Seja um protetor. Amém? Fala para o teu irmão assim: seja um protetor. Jesus continuou: eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Vamos ler junto? Vamos lá? Jesus continuou, bem forte, vamos lá. Eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Tem homem aí? Tem homem aí? Tem homem aí? Aleluia! Não tenham medo. Não tenha medo. Jesus quem disse isso. Às vezes nós temos as pinturas de Jesus, né? Aquela carinha de cordeirinho, né? Sempre olhando para baixo, sempre olhando para baixo, sempre olhando para baixo, coitadinho. Isso não é o Jesus das Escrituras. Isso não é o nosso Cristo, o nosso Salvador. Isso é uma figura para mentir e enganar, para que nós não saibamos que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Jesus nos disse, e Paulo escreve a Timóteo: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e
nos torna valentões. Esse está escrito aí? Nos torna o quê? Prudentes. Nós não temos medo. O Espírito de Deus nos dá coragem, sabedoria, prudência, autoridade. Por isso que precisamos nos alimentar e abastecer todo dia, amados, da presença do Senhor. Amém? Para que isso seja uma verdade, uma realidade na minha vida e na sua diariamente. Porque quando o problema surgir lá fora, no trabalho, em casa, na rua, eu estarei, você estará preparado. Amém? Quase terminando. O conhecimento da palavra de Deus é uma fortaleza que nos protege contra o engano, tentação, acusação e até mesmo a perseguição. Talvez seja uma das maiores falhas da igreja hoje, não conhecer a palavra de Deus. Eu não estou falando de sermos teólogos, estou falando de lermos e conhecermos a palavra do Senhor. Se eu tenho esse conhecimento, eu tenho uma fortaleza. Se eu declaro a palavra de Deus, eu tenho uma fortaleza. Nós sabemos que Jesus, lá em Mateus capítulo 4, foi tentado por Satanás. E ao ser tentado por Satanás, Jesus simplesmente lhe disse: está escrito. E citou a Bíblia para Satanás 3 vezes. Conforme vinha a tentação, Jesus citava a palavra. Vinha outra tentação, Jesus citava a palavra. Vinha outra tentação, Jesus citava a palavra. O conhecimento da palavra de Deus é uma fortaleza para aqueles que creem nela, amém? Mas eu preciso conhecer. Pois toda a escritura, olha que versículo fantástico, 2 Timóteo. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. A verdade só tem uma. Ao longo da história sabemos que o homem, para justificar aquilo que está no seu coração, criou a possibilidade de existirem várias verdades. Mas isso nada mais é do que um engodo para justificar os seus desejos, os seus impulsos. A verdade é só uma. Jesus é verdade. E para conhecer a verdade, diz aqui: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir suas faltas, ensinar a maneira certa de viver. Sabia que existe uma maneira certa de viver? E quem me ensina isso é a palavra de Deus. Homem, não importa a sua formação, se você tem ensino médio, ensino fundamental, se você é formado, se você tem mestrado, doutorado, não interessa a sua formação, você precisa começar a ler a Bíblia. Nem um amém? Fala para quem está perto de você assim: nós precisamos começar a ler a Bíblia. Interessante, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que os homens lideravam o culto a Deus. E uma das coisas que eles faziam era a leitura. Jesus, quando ele começou seu ministério, ele passava pelas sinagogas, e diz a Bíblia que certa vez ele entrou na sinagoga, pegou o rolo, o pergaminho e leu a passagem de Isaías. Amado, se Jesus lia a Bíblia, será que eu preciso ler? Você acha que Jesus não sabia de cor e salteado a Bíblia? O profeta Isaías que pregou sobre ele? Agora nós não lemos. O conhecimento da palavra de Deus é uma fortaleza. O próximo tópico, acho que é o último, se não é o último, é o penúltimo. Casamento e família. Diga assim: casamento e família. Olha que frase tremenda. O casamento e a família são criações do Senhor. Para destruí-los, seria necessário destruir o próprio Deus. É verdade que o casamento vem sofrendo ataques, a família vem sofrendo ataques de todos os lados, mas nunca vai acabar o casamento e nunca vai acabar a família, porque foi Deus que criou. Foi Deus quem criou. Amém? Você entende isso? Foi Deus quem criou o casamento, foi Deus quem criou a família. Nunca vai acabar, vai diminuir conforme a imoralidade aumenta. Se nós permitirmos, nós vamos pelo mesmo caminho. Mas em nome de Jesus, a tua família e o teu casamento estão guardados por Deus. Amém? Amém?
Olha que frase tremenda. O lar e a igreja. Diga assim: lar e igreja. O lar e a igreja são os locais, olha só, onde Deus deseja que encontremos o maior senso de realização da nossa vida. Nós homens temos a tendência de procurarmos a realização no trabalho. Sabe que para Deus, o local onde eu preciso me realizar como homem é no lar e na igreja. No trabalho também, mas ali diz, eu concordo com essa declaração. Os locais onde eu preciso ser mais bem sucedido é no lar e na igreja. Eu lhe pergunto: você tem sido bem sucedido no lar? Bem sucedido na igreja? Bem sucedido é ser produtivo. Não é rico, não é andar com joia, com relógio de marca, roupa de grife, carro. Não é isso. Ser bem sucedido é ser produtivo, é ter resultados conforme a palavra do Senhor. O lar pode ser humilde financeiramente falando, mas há paz, há respeito, há autoridade, há harmonia, há alegria. O homem chega em casa, o pai chega em casa, é motivo de alegria para os filhos, para a esposa, não é preocupação. Há lares que o homem, quando chega em casa, se chega porque ele passa no bar antes, prefere estar no bar, na conveniência, do que em casa. Quando ele chega é motivo de preocupação. Os filhos, o pai vai chegar. A mulher já sabe, o pai vai chegar. É problema. O lar, amados, deve ser um local de realização, não é profissional. Quantos homens bem-sucedidos, profissionalmente falando, no final da vida reconhecem isso? Deveria ter investido mais no meu filho, deveria ter investido mais no casamento, deveria ter feito mais. Valorize o lar, valorize a igreja. Fala para o teu irmão: valorize o lar, valorize a igreja, meu irmão. Gosto desse salmo, Salmo 128. Isso aqui. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, diga: se eu for assim. Olha o que diz o texto: ganhará o suficiente para viver. Não vai ser rico não, até pode ser rico, mas o que ele está garantindo é: ganhará o suficiente para viver, será feliz, e tudo dará certo para você. Em casa sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. Por que uva? Porque uva para eles era era um símbolo de alegria, uma fruta saborosa, uma fruta de onde saiu o doce, o vinho, a festa. E em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Por que oliveira? Onde eles tiravam o azeite que ungia o sacerdote, o azeite usado como medicamento, como alimento. Quem teme o Senhor certamente será abençoado assim. Amém? Lar e igreja, amados. Para de correr atrás de ilusão, para de ficar correndo atrás de coisas que não vão mudar a sua vida nem a sua família. É importante trabalhar, com certeza precisamos trabalhar, dar o melhor, fazer o melhor, mas lembre-se, satisfação. Cutuca teu irmão assim, fala: não dorme não, meu irmão, você é homem. Fala assim: dorme não, meu irmão, você é homem. Amém? Diga assim: aú! Olha só, o modelo bíblico para discipular a família é o seguinte: o pastor discipula o homem discipula a família. Amém? Está disposto a discipular a tua família? Está disposto a discipular a tua família? Quem vai discipular teus filhos? Peppa Pig? Patrulha Canina? Quem vai discipular teus filhos? Você que vai discipular teus filhos, juntamente com a tua esposa. Olha que tremendo. Nesses tempos difíceis, quem concorda que estamos vivendo tempos difíceis? Jesus é a única fonte, única, da qual podemos tirar forças para criar nossos filhos adequadamente. Não tem outra forma. Só Jesus, amados, só Jesus. Esse modelo bíblico. E você, meu filho, seja forte por meio da graça. Seja forte. Olha o que Paulo escreve a Timóteo: seja forte
por meio da graça, que é nossa por estarmos unidos com Cristo. Paulo escreveu a Timóteo, amados: seja forte por meio da graça, que é nossa, é minha, é sua, se estivermos unidos com Cristo Jesus. Olha lá, tome os ensinamentos que você me ouviu, e faça o que com esses ensinamentos? Diz lá: entregue-os aos cuidados de homens, ou seja, discipule, ensine homens, que estarão, homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Você aceita esse desafio de discipular? Isso, eu volto a dizer, amados, não tem a ver com o seu histórico escolar, não tem a ver com o seu contexto financeiro, tem a ver com o seu caráter. O Senhor te capacitará. Você crê que Deus pode capacitar alguém como eu, como você? Sim ou não? Olha lá, uma coisa é pedir a Deus uma resposta. Quantos aqui já pediram resposta a Deus? Isso aí todo mundo faz, amados. Todo mundo faz isso aí. Quer dizer, hoje nem isso, né? A maioria faz isso. Pede a resposta a Deus. Uma coisa é pedir a resposta a Deus, outra coisa é ser essa resposta. Você quer ser essa resposta? Sim ou não? Seja esta resposta. Seja essa resposta. Na tua casa, fala: Senhor, eu quero ser a resposta. Deus criou um homem para ser líder e herói. Todo mundo aqui, quando criança, sonhou em ser herói. Sabe por quê? Criança, ela começa a brincar, ela fala: eu quero ser polícia, eu quero ser soldado, eu quero ser bombeiro. Não quer ser bandido. Sabe por quê? Ninguém ensinou isso para ela. Ninguém ensina isso para a criança. Isso está dentro de nós, porque Deus nos fez assim. Deus te fez homem. Amém? Graças a Deus, porque Deus te fez homem. Amém? E para ser líder, para ser herói. Herói dos seus filhos, do teu lar, da tua casa, da tua cidade. Líder, influência. Deus nos fez para isso, amados. Deus criou um homem dessa forma. Olha só, Isaías capítulo 6 nos fala do chamado de Isaías. Ele teve a visão do Senhor, e diz lá o texto, que veio um serafim, tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas, e os seus pecados estão perdoados. Quem crê que Deus perdoou os pecados aqui? Você crê que Deus já perdoou os teus pecados? Você já se arrependeu? Foi o que aconteceu com Isaías. Em seguida, ouviu o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Isaías ouviu Deus perguntando: quem é que eu vou enviar? O que Isaías fez? Deus perguntou: quem será o nosso mensageiro? O que Isaías fez? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Você está disposto a ser um homem de verdade, temente a Deus, capaz, que aborrece a avareza? Estamos dispostos? Sim ou não? Hoje é dia de quem? Dia do homem, líder e herói, um homem de verdade. Não que nós vemos todos os dias nos noticiários, todos os dias. E é melhor orar para estar preparado a fim de aproveitar as oportunidades, do que orar para que elas apareçam. Muitos ficam orando para que as oportunidades apareçam. E já falamos sobre isso. Quando elas aparecem, não está preparado. O mundo precisa de homens que temam a Deus e sejam ousados. Você é ousado? Deixa eu te dar um exemplo. Quando você chega aqui na igreja, você nunca veio aqui, você veio aqui no templo, você tem a ousadia de chegar e sentar aqui na frente? Não. Não é verdade? É verdade. A gente senta lá no fundão, sim ou não? Galera do fundão. Sabe, Mato, que nos falta ousadia? Para coisas simples da vida. A gente ouve uma conversa e fica ali ouvindo e tal, e ficamos nisso. Nos falta ousadia. Precisamos ser ousados. Olha só, seja qual for a profissão que tenha, esse homem terá a ousadia de seguir a vocação de servir ao Senhor. Pode ser borracheiro, pode ser médico, pode ser servidor público, pode ser empresário, pode ser pedreiro, pode ser dentista, pode ser bancário,
Não interessa a profissão. Não interessa é servirmos a Deus onde nós estivermos. Amém? Essa é a diferença. Essa é a questão. Servirmos a Deus onde nós estivermos, não importa o que estamos fazendo, no que diz respeito à nossa profissão. O que vocês fizerem, diz lá Colossenses, façam de todo o coração, como se estivessem servindo a Deus. Tudo que vocês fizerem, tudo que nós fizermos, amém? Como servindo ao Senhor e não às pessoas. O tempo atual, para encerrar, não é para homens de pouca força de vontade, frouxos, fracos na carne e indiferentes. Você é frouxo? Só o menininho falou que não? Parabéns, você é um homem valente. Você é frouxo? Você é frouxo? Olha o que diz aqui: o tempo atual não é para homens de pouca força de vontade. Você tem força de vontade? Para ler a Bíblia? Para acordar cedo e orar? Para vir no culto? Para pregar o Evangelho? Você tem força de vontade? Fracos na carne e indiferentes, que professam o precioso nome de Cristo, mas não se submetem ao seu senhorio. O cristão que faz concessões perderá a vida. Todo cristão que faz concessões perde a vida. Por isso que nós, infelizmente, perdemos tantos homens que poderiam estar conosco aqui. Vão fazendo concessões. Hoje estão em tantos locais que poderiam estar aqui. Não faça concessão. Fala assim para o teu irmão: não seja frouxo, não faça concessão. Amém? Aleluia, glória a Deus. Lembre da minha ordem, Josué capítulo 1:9. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Seja corajoso, amém? Não fique desanimado. Quem já está desanimado? Tem uns aí, ó, 9:05. A gente vai demorar mais uns 20 minutos aqui no máximo, de culto, não de palavra, já estou encerrando. Já está desanimado? Seja corajoso, não fique desanimado, amém? Amém? Olha só, o que Deus falou para Josué: não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor seu Deus, estarei com você, onde você for. E Jesus nos diz: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer. Jesus joga real. Real, né? No mundo vocês vão sofrer, mas tenham bom ânimo. Eu tenho coragem. Eu venci o mundo. Nós vamos sofrer nesse mundo, amado. Nós sofremos nesse mundo, infelizmente, enquanto estivermos aqui. Mas tenha bom ânimo, não desanime, tenha coragem. Jesus venceu o mundo, nós venceremos em nome dele. Amém? Isso nos faz homens de verdade. Esse sistema de valores. Você lembra qual que é a pergunta do início? Sistema de pensamento, você tem um? Qual é o seu sistema de pensamento? Quem não tem um é dominado por quem tem. Talvez você esteja vivendo dominado por um sistema de valores de outra pessoa, que não de Cristo. Quem sabe a sua família, o seu casamento, os seus filhos estejam sendo dominados por um sistema de valores, de pensamento, que não o de Cristo. Precisamos mudar, precisamos converter. Você já ouviu falar assim: ah, fulano se converteu? Já ouviu falar isso? O que é se converter? O que é converter? Você que já fez autoescola sabe. O que é a conversão à direita? É virar, mudar de direção, não é verdade? Se for o caso, meu irmão, se o teu sistema de pensamento não está batendo com o da Bíblia, glória a Deus, porque estamos tendo uma oportunidade de mudar de direção. Isso é conversão. Muitos não tiveram essa oportunidade, ou tiveram e desprezaram. Nós temos a oportunidade hoje, como homens de verdade, homens de coragem, homens ousados, homens de fibra moral, homens de caráter, de mudar a direção que estamos tendo. Amém?
nós já estamos na direção correta. Prova que estamos aqui hoje. Nós já entendemos, mas sempre tem algo a mudar. E o problema é que muitos fazem concessões em pequenas coisas, e essas pequenas coisas matam, as pequenas coisas destroem. Eu quero te convidar para orarmos, para encerrar esse momento. Depois de orarmos, o pastor Márcio ainda vai ter um momento com vocês. Nós temos uma lembrança ali para vocês, temos um momento especial, amém? Mas eu quero orar com você mais uma vez. Eu quero te convocar para andarmos juntos, um ajudando o outro. Somos falhos e limitados, mas em Cristo Jesus nós podemos fazer a vontade dele. Não desanime, não faça concessões. Se você puder e quiser se colocar em pé, eu te convido, se você quiser vir aqui à frente, pode chegar mais perto aqui, eu quero orar contigo, vamos orar juntos. O pastor Márcio também vai me ajudar aqui em oração, o pastor Líncio, eles vão passar aí orando contigo. Muita coisa foi falada aqui. Depois, se você quiser, eu mando para você esse slide, você me pede lá no WhatsApp, acho que todos aqui têm meu WhatsApp, se não tiver, pode perguntar, depois eu passo. Eu mando para você esses slides aí, para você meditar, refletir. Essa mensagem também vai ser disponibilizada, depois eu vou mandar para vocês no WhatsApp. Mas o importante agora, amados, com certeza o Espírito Santo falou a cada um de nós aqui. Eu quero orar contigo, feche seus olhos, vai orando ao Senhor, vai orando a Deus, conforme Deus falou. Pai, obrigado por essa noite fantástica, maravilhosa. Obrigado, Senhor. Cada homem aqui é um valente, é um corajoso. Cada homem aqui, ó Pai, está muito à frente, que se dispôs a ouvir e a obedecer. Mas sabemos, Senhor, também que todos nós aqui somos falhos. Algumas coisas nós ainda não entendemos, outras nós já entendemos, mas não conseguimos obedecer. Eu peço, Pai, que isso seja mudado nessa noite. Que isso seja mudado nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Que os grilhões sejam quebrados, que as amarras sejam desfeitas, que o Senhor levante e capacite cada homem aqui como um líder, como um herói, como alguém que tem um sistema de pensamento organizado, pautado na palavra, na Bíblia. Pai, há homens aqui, ó Deus, que não tem hábito nenhum de leitura, mas isso está mudando hoje. Hoje isso está mudando, Pai, pois começaremos a ler a Tua palavra, começaremos a ler a Bíblia, vamos mudar a cultura no lar. Homens aqui vão mudar a cultura na sua casa. Louvores serão tocados em seus lares, não músicas imorais, músicas inúteis, músicas que só trazem pensamentos, sentimentos negativos, desanimadores. Pai, em nome de Jesus, homens mudarão a cultura aqui, ó Pai, do seu lar. Aquilo que é assistido, aquilo que é visto no computador, na TV, no celular, eu creio em nome de Jesus, ó Pai, nessa mudança prática, que parece simples, mas não é, é impactante. Homens aqui, Senhor, estão sendo tocados e transformados, eu creio, para uma nova etapa, uma nova fase, nessa caminhada contigo. E eu abençoo esses homens, abençoamos para que essa coragem permaneça, que ela seja cada vez maior. Abençoamos para que essa ousadia seja cada vez maior. Que laços sejam desfeitos aqui nesta noite, cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Que o comodismo que nos impede de fazermos o que é certo seja retirado agora em nome de Jesus.
Não queremos mais estar acomodados. Não queremos mais estar, ó Pai, confortáveis. Queremos estar no caminho do Senhor. Porque um líder não fica confortável. Um líder faz o que é preciso. Um herói não faz o que é confortável, faz o que é preciso. O Senhor nos chamou para sermos líderes e heróis. Eu abençoo esses homens, abençoamos na simplicidade, na sinceridade de coração de cada um desses. Na simplicidade e na sinceridade eu abençoo, nós abençoamos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Te agradeço. Se você pode, diga assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai amado, pela obra que está sendo feita. E eu creio que esta obra será completa para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui comigo. Queremos juntos caminhar na Tua presença, conforme a Tua vontade. Nós oramos juntos, como igreja do Senhor, em Teu precioso nome, nós oramos. Amém. Abraça pelo menos uns 5 homens aí, aqui na frente mesmo. Fala: graças a Deus, Deus te fez homem. Aleluia. Graças a Deus, Deus te fez homem. Aleluia. Oh, glória a Deus.